Bom, eu sou Jaine e eu, juntamente com os meus colegas Orlando e Descar, nós vamos falar sobre o tema credibilidade e cybercultura e o jornalismo nas malhas da rede. Aqui nós vamos abordar algumas questões como a disseminação de notícias falsas, como a evolução das tecnologias midiáticas que a gente tem hoje. Eu até peço desculpa pelo barulho, onde é que eu estou gravando no meu trabalho e aí embaixo a empilhadeira está ligada, então peço desculpa pelo barulho, se der para ouvir, né? Eu espero que não, mas enfim, né? Para dar início, vamos falar sobre essas questões, o que a internet tem feito hoje nos meios de comunicação, né? A gente sabe que mudou muita coisa, as formas de comunicar, as formas de consumir notícia, de produzir, são bem diferentes das formas que eram antigamente, né? E agora, mais do que nunca, o jornalista ele precisa se atualizar, né? Se atualizar tanto com a informação, quanto atualizar com questões do que realmente está acontecendo no mercado, com novas profissões, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas que tem tudo a ver com o nosso tema também. Para a gente contextualizar, para que vocês possam entender o conceito de cybercultura, a cybercultura ela pode ser chamada também de cultura digital, que é a forma como os usuários da internet se relacionam com as informações, certo? E é algo que é fundamental hoje na imprensa, na mídia, para que eles se adaptem a essa forma de produzir, de veicular a notícia dentro de um telejornal, dentro de um site, dentro de uma rádio jornal, enfim, dessas variações de formas de comunicação que a gente tem hoje, certo? E a cybercultura, ela impõe alguns desafios, né? Que é com esse avanço que a gente tem nas mídias, a facilidade de proliferação de uma notícia falsa é muito maior. Então, o conteúdo, quando ele é publicado na internet, sem qualquer verificação, às vezes acaba acontecendo muito, né? Que são as fake news, e são compartilhadas de forma indevida, né, pelas pessoas, e acaba chegando a um patamar muito grande, que mesmo com a exclusão dessas notícias, ainda acontece de quem salvou a notícia ainda tem, então, e assim vai, né? Que é a disseminação mesmo da notícia falsa. Como eu disse, a cybercultura, ela impõe alguns desafios dentro desse meio de comunicação, e um dos efeitos da cybercultura atualmente por exemplo, a problematização relacionada ao jornalista com seu público, entende? Referente às questões. Por exemplo, eu tenho um parente que está relacionado com a pauta que eu estou trabalhando em cima dela. O que eu vou fazer? Eu vou facilitar o caminho. Eu vou falar com meu parente, e às vezes acontece, a gente já viu até alguns exemplos em sala, de ter a mãe de um repórter em várias matérias, com um tema específico, justamente porque às vezes era mais viável, né? Às vezes era mais fácil. Então o jornalista, eu acho que ele precisa se desafiar um pouquinho mais e entender como é o processo da notícia, como é o processo de produção da pauta, porque hoje a gente tem ferramentas já na internet mesmo. Se você buscar na internet, você encontra ferramentas gratuitas como o ChatGPT ou o ChatGPT, como as pessoas conhecem, enfim, que você coloca uma informação e ele cria a informação completa para você. Claro, não são informações confiáveis, por quê? Porque não é algo real, é algo que ele vai buscar através dos algoritmos da internet, então é algo que não é vivenciado. Então, acho que nós jornalistas, hoje a gente precisa justamente pensar um pouco mais sobre o que a gente quer ver na TV e quem são os profissionais que nós queremos nos tornar futuramente. Eu acho que isso é de grande importância para o mercado de trabalho. E tem até um trecho do texto que diz sobre a representação consensual do jornalista. E eu percebo que nós, como jornalistas, a gente precisa, como eu disse, repensar realmente a partir do processo de redefinição dos seus limites. Por quê? Para que a gente busque novas fronteiras, para que a gente busque novas fontes de conhecimento e não fique
só presos nos ensinamentos técnicos de produção, que a gente dê continuidade como jornalista e aborde outras questões. Por exemplo, coisas que a gente não vê hoje, infelizmente, em muitos jornais, principalmente os locais, é a ética profissional, é a responsabilidade profissional que a gente deve ter, não só como jornalista, mas como pessoa também. Isso é algo que é fundamental. Mas, enfim, essa era a questão que a gente queria abordar sobre essa agricultura, sobre os avanços tecnológicos. E agora a gente entra numa outra questão, que é o jornalismo e os efeitos da verdade na era digital, que é um pouco complicada essa questão, porque com esses avanços da tecnologia que a gente vê, a informação ela se tornou acessível demais para todo mundo. Então, qualquer pessoa que tem acesso à internet tem acesso à informação 24 horas por dia, atualizações de minuto em minuto e assim vai. E isso acaba deixando um pouco defasado a nossa profissão, né? Que infelizmente o aumento das fake news, o aumento das agressões na internet é absurdo, né? É absurdo a gente ver situações até dentro da universidade, a gente já vê questões sobre isso, né? E até um tempo atrás não era obrigatório a gente ter o diploma para poder exercer a profissão. A gente ainda vê que tem muitos profissionais no mercado que não têm o diploma, mas que se passam como jornalista. Mas agora a FENAGE já se tornou obrigatório ter o certificado da FENAGE para que possa exercer a profissão de jornalista. E com esse cenário de mudar, a gente vê também que muitas pessoas estão se adaptando dentro da profissão, que às vezes abraça mais de uma profissão dentro de uma única. Por exemplo, a gente tem 5 repórteres 5 profissionais de jornalismo dentro de uma empresa. Um é cinegrafista, o outro é repórter, o outro é pauteiro, o outro é produtor e o outro é apresentador. O repórter, quando ele vai para a rua, ele produz a matéria e o cinegrafista vai fazer a filmagem. O pauteiro é quem vai direcionar a pauta para ele, certo? Às vezes acontece, principalmente nos jornais locais aqui da cidade, de um repórter fazer a função do cinegrafista e do pauteiro. Então, eles tiram uma profissão para agregar mais 2 profissões dentro de uma só, para ter um número menor de funcionários, para evitar de pagar todos os direitos para as pessoas, os direitos trabalhistas, né? Que a gente, infelizmente, os tempos que a gente vive hoje, tem uma dificuldade muito grande sobre os direitos trabalhistas. Tem um trecho no texto que eu achei bem interessante, que eu gostaria de ler essa parte para a gente dar continuidade, para contextualizar a informação, tá? A ideia que o jornalista reporta a realidade com o objetivo está profundamente arraigada, não só no público, mas principalmente nos próprios jornalistas. Alcina, 2009. Nesse trecho, ela explica que a credibilidade do discurso jornalístico depende do efeito de veracidade, ou seja, que a informação ela precisa estar o mais próximo possível da verdade. O jornalista ele faz uma filtragem de acordo com a visão dele, de acordo com os ensinamentos que ele teve durante esse período na universidade ou no curso técnico, enfim, o que ele estudou para ser jornalista. E nós podemos dizer que o jornalista ele retrata a realidade de forma objetiva. Então, o jornalista ele atua normalmente como um intérprete daquela informação, daquela situação que aconteceu. Uma visão particular, tanto do repórter quanto do veículo de comunicação que vai transmitir essa informação. E uma outra questão que eu achei bastante interessante, que enquanto a gente fazia a leitura do texto, tinha 2 termos em específicos que deu uma embaralhada na minha cabeça, porque na minha concepção os 2 eram a mesma coisa, mas não, que é o conceito de povo e multidão. Por mais que a gente ache um termo parecido, elas não são a mesma coisa. O povo é a noção de uma comunidade, das pessoas que vivem em conjunto, que vivem em harmonia, que compartilham alguma forma de história, alguma forma de cultura,
valores, interesses, enfim. Isso é o conceito de povo. Dentro do texto eu não consegui interpretar essa informação, então eu tive que pesquisar em outros meios a partir do texto, para que eu pudesse desmistificar isso e entender melhor essas questões que o autor aborda no texto. Tá? E quanto à multidão, a multidão é uma reunião de indivíduos que estão desconectados. São pessoas que se caracterizam por digamos que a sua superficialidade. Então, essa é a diferença entre povo e multidão. Agora os meus colegas eles vão dar continuidade, o Scar e o Arlânio, para a gente concluir essa explicação do seminário. Tá bom? Obrigada. Olá, professor, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que o senhor está vendo esse vídeo. Eu vou tratar um pouquinho sobre o assunto malha de rede, embasado na teoria do agendamento, pois se trata de uma rede de comunicação, no caso as redes sociais, que está se utilizando assim de recursos que facilmente pode ser viral, correndo como um rastro, pipocando em sua timeline. Vamos colocar assim, professor, a malha de rede é um meio de comunicação que ela propaga, entendeu? E hoje o que a gente faz nas nossas redes sociais facilmente é identificado pelo mundo. Então, notícias, coisas que nos faz, vamos dizer assim, se sentir bem, que a gente se entende, que a gente se interage, uma notícia forte, a gente pega e compartilha para que chegue maior número de pessoas. Mas muitas dessas pessoas não usam dessa forma, entendeu? Na verdade, elas simplesmente replicam ou usam de narrativas para poder ganhar views, vamos dizer assim, o fundamental, porque normalmente quem usa a rede social, ela quer se destacar, ela quer se mostrar, ela quer ser grande, ela quer ter maior número de seguidores, ela quer ter um maior número de compartilhamentos e ser uma celebridade. Então, podemos usar esses recursos como engajamento, para que possam estar enaltecendo, para poder estar levantando ou estar propagando esse tipo de material para que faça uma promoção pessoal daquela pessoa, entendeu? Desculpa, estou lendo algumas partes que eu tenho um pequeno probleminha de falar na frente da câmera e eu sou um pouquinho inseguro e tenho um pequeno problema disso, tá, professor? Se aproveitando assim de narrativas para dar engajamento, coisas que podem sair do anonimato e da visualização. Como explica o processo de acumulação? Uma coisa que é repetida muitas vezes como uma notícia que a gente pega, compartilha e muita gente está recebendo esse tipo de informação, essa mesma informação é o processo de acumulação. Então, na verdade, aquilo acaba se tornando importante pelo número de pessoas que estão compartilhando. Pode ser uma coisa pífia, banal, mas a partir do momento que muitas pessoas compartilham, que chega a maior número de pessoas, vamos dizer assim, em massa, chega um material em massa, aquilo se torna relevante justamente pela propagação. Então, professor, hoje o mundo está muito imediatista. Então, na verdade, a gente precisa da informação na hora que acontece. Na verdade, nós temos esse acesso, nós temos essa facilidade hoje no mundo com a tecnologia que a gente tem. Então, recursos que muitas vezes antigamente não tinha, hoje esses problemas já são solucionados hoje com o tráfego de informação rápido e fácil. Hoje, qualquer celular, você pode filmar, transmitir e mandar para o seu grupo de família, para um acontecimento que um acidente, alguma coisa que acabou de acontecer. Então você pode transmitir isso de uma forma rápida, com qualidade, para o maior número de pessoas possível. Pode ser pelo grupo de WhatsApp, para o grupo de família, ou muitas vezes você pode também estar colocando isso nas suas redes sociais, justamente para poder conseguir alavancar a sua rede social, porque hoje muitas das pessoas que se comunicam e tem essa conectividade, ela busca nas redes sociais se autopromover. Então, normalmente, quem tem bastante seguidores, bastante engajamento, são conhecidos como blogueiros. Pessoas que conseguem alcançar aí renda financeira, destaque na mídia, destaque social, com o meio das suas redes sociais, entendeu?
Então, esse processo, essa conexão que a gente tem, é a falta de filtragem disso. Porque hoje, se você teve um acidente ali, a pessoa vai lá, pega, filma e posta nas suas redes sociais. E simplesmente coloca a narrativa que ela quer, que ela achou, que ela entendeu no local, sem ter nenhum tipo de apuração, sem nenhum tipo de informação, sem nenhum tipo de ética, não sabe o que filmar, como filmar, entendeu? Expondo uma pessoa, coisas que pode ser até grave. Você, num ato hoje infracional de uma criança aí, você não pode colocar a imagem dessa pessoa, dessa criança ou desse adolescente. Então isso vai sem filtro nenhum para as redes sociais. Oi, professor, desculpa porque eu estou no trabalho, daí às vezes tive que interromper. Continuando, então, na verdade isso, como até o senhor mesmo explicou em sala de aula, significa o efeito framing. O que eu escolho, o que eu quero mostrar, entendeu? A relevância, determinado aspecto, a narrativa fragmentada. Então, na verdade, a parte que eu quero, entendeu? Que eu noticio. Normalmente o pessoal faz isso, pega um trecho de uma matéria que foi feita, tudinho, separa, edita aquilo ali e publica só aquela parte, dando uma narrativa, dando um enfoque, uma narrativa de forma diferente. Entendeu? Eu crio no caso, o agendamento da informação. Então, no caso, esse efeito framing, no caso, porque eu vou separar esse material, eu que tenho a minha rede social. Então, na verdade, aquilo que me conecta, aquilo que me faz entender, me faz associar com aquilo que faz essa propagação. Mas muitas dessas pessoas fazem isso justamente para poder escandalizar, para poder dar essa forma de viralizar. Na verdade, em busca de viralizar. Justamente para que consiga alcançar destaque, que consiga se enaltecer, se levantar, ganhar mais mídia, ganhar mais repercussão, entendeu? E eu tenho também aqui no texto também que a gente falou, aqui, que essa força tão grande das redes sociais está sendo usada agora também até por emissoras de televisão. Nós temos um trecho aqui que a gente falou no próprio texto, que faz o debate com o próprio Datena. O Datena lança que no respectivo material, que na reportagem que ele citou nesse texto, que foi repercutido de forma errada, porque a forma dele embasar, e vendo essa força tão grande que tem essas redes sociais, essa rede de comunicação, até as emissoras agora estão usando para poder adotar, justamente para poder facilitar essa fácil comunicação direta com o próprio, vamos se dizer, cliente. Porque todo mundo que consome aquela notícia, pode ser tanto de emissora, de televisão, de rádio, de jornal. Então, quando tem um acontecimento, essas informações chegam de uma forma mais rápida para que seja feita a apuração de forma correta por um jornalista formado. Vamos lá, vamos levantar a bandeira de jornalista com diploma, entendeu? Então a gente sempre tem que levar isso em mente, porque não pode ser usadas essas informações de forma incorreta. Tem que ser de uma forma bem apurada, tem que ser de uma forma bem nítida, que chegue até as outras pessoas de uma forma melhor, uma forma mais simples e uma forma correta, que seja verdadeira, entendeu? Então tá, professor, então falando com relação a isso, as emissoras estão usando desses artifícios, desses meios, para ter uma interação, para ter um engajamento melhor com o seu público, para saber quais são
as reais demandas, o que o telespectador, o ouvinte, seguindo, querem saber, querem ter essa formação, a mandar esse tipo de informação, até que o senhor mesmo falou, o gatekeeper, o portão, entendeu? Para a gente estar podendo separar, para a gente estar fazendo filtragem desse tipo de material, para essas informações que vão chegando, tá alimentando o próprio veículo de comunicação, entendeu? As demandas que a população querem, as notícias, por exemplo, acabou de acontecer um fato no outro lado da cidade e não tenho nenhum repórter, tá? Mas tem uma pessoa que é nosso telespectador, que tá lá, que tem o nosso contato, que decidiu pegar, filmar da forma dele ali, mandar essa imagem para a emissora, para que nós possamos estar fazendo a apuração disso, para que a gente possa ter esses meios para poder fazer essa comunicação, para poder fazer a informação de uma forma correta, para poder chegar a notícia de uma forma melhor, para ter essas informações, porque às vezes o jornalista não pode estar em todos os lugares, e às vezes a gente tendo essas imagens, às vezes tendo esses depoimentos, às vezes tendo essas ações, filmagem de câmera, filmagem de alguma pessoa fez um acontecimento que repercutiu muito, entendeu? Eu acho que o principal, no tema aqui, e até o que o senhor passou no caso do Gatekeeper, para poder estar fazendo essa filtragem, para poder estar fazendo o que a gente pode fazer, o que a gente pode trabalhar, temos como fazer isso, entendeu? Professor, na verdade, seria minha parte da minha conclusão seria mais ou menos isso, porque hoje, em meio às emissoras de televisão, não só de televisão, meios de comunicação, hoje estão unificando as suas redações, justamente para poder ter essa facilidade, para ter essa absorção dessas informações de uma forma mais rápida, porque às vezes numa própria emissora nós temos televisão, temos rádio, temos jornal, temos site e temos redes sociais também. Às vezes chega a notícia pela própria rede social e isso vai ser alimentado para outras demandas da emissora. Então, uma apuração de um material que chegou a respeito de uma rede social pode ser material para ser televisivo, porque querendo ou não, ela vai ser na própria hoje, onde eu trabalho, na TV Centro-América. Nós temos uma redação unificada, então a informação que a gente está usando aqui, até mesmo está fazendo apuração, está fazendo material para ser gravado, para ser criado o VT, tudinho, esse material já vai ser feito um texto, vai ser feita a apuração e vai ser feito um material. E esse material já tem um texto, então ele já pode ser divulgado não só para a televisão, mas como para o rádio, como para o jornal e como para o site também, que hoje nós temos acesso, a maioria dos nossos materiais que são veiculados aqui na emissora, já automaticamente são feitos os textos que vai diretamente para o G1. E além do G1, para os nossos Instagrams, para nossas redes sociais, então é uma informação que chega de uma forma mais rápida, mais dinâmica, mais direta para toda a população, para nossos telespectadores, para os nossos leitores, para os nossos seguidores, entendeu? Não é feito de uma forma qualquer, então nós temos uma dinâmica, então nós temos uma questão de apuração, uma forma mais direta, uma forma boa, uma forma verídica para poder estar chegando. Então, evitar que chegue, no caso, a fake news. Então, acho que o texto ele embasa muito nessa questão desse livre acesso de informações, que não é errado, mas que deveria ser melhor filtrada, porque fake news está aí para todo lado. A fake news está aí para atrapalhar a vida de todos, então uma pessoa com uma pequena noção no celular de edição, de vídeo, de áudio, de qualquer outra forma, pode estar levando uma desinformação para a sociedade. Muito obrigado, professor. Boa noite, professor Miguel. Eu irei falar um pouco sobre a credibilidade e suas condições de possibilidades na cybercultura, né? Então, antes de me aprofundar ao tema, temos que saber o que é cybercultura, né? Então, eu sei o que é cultura.
Mas de onde vem o cyber, né? Então, cybercultura, ele é a cultura que surge ou está surgindo a partir do uso da rede de computadores. Então, de outros suportes, né, de outros suportes tecnológicos. Então, como por exemplo, o smartphone. Então, através da comunicação virtual, a indústria do entretenimento e o comércio eletrônico, no qual configura o presente, né? Então, o prefixo cyber, ele vem da palavra inglesa cybernet, né? Então a cybercultura, ela contribuiu para a criação e o fornecimento de inteligência coletiva, né? Que segundo o mesmo autor, pode ser entendida como o veículo entre por diversas competências, né, e ideias. Então, ideias e conhecimentos também, né? Então, articulado entre os indivíduos no cyberespaços, né? Então, o advento da cybercultura possibilitou maior diálogo e integração entre culturas geograficamente sociais, né, que são medidas pelas utilizações tecnológicas, né, da informação e da comunicação em rede. Então, a cybercultura vem promovendo novas possibilidades de socialização e aprendizagem medidas pelo cyberespaço. E no caso específico da educação, pelos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, a possibilidade de comunicação instantânea, redução de distâncias praticadas e comodidades, né? Então, praticadas e comodidades pelo uso de produtos e serviços pedidos por aplicativos, além de informações rápidas e acessíveis. Então, conforme vimos as teorias do jornalismo em sala de aula, a cibercultura está entrelada à teoria do newsmaker, né? Porque a teoria se resume basicamente nos processos de produção de notícia, né? Como é feita a produção das matérias, como o veículo de comunicação trata a informação e como o jornalista apresenta essas informações para o público, né? Então, é basicamente isso. Então, muito obrigado.